Oi, gente, sejam bem-vindos ao Pod da Mary. Hoje, nosso primeiro episódio. E nós trouxemos uma convidada que é muito, muito, muito especial pra gente. Com certeza vocês já conhecem, já ouviram falar, que é a Carla Liara, né? Carla, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui sendo a primeira entrevistada de vocês. É verdade. A Carla, para quem não sabe, ela é cerimonialista e assessora de eventos. Também é jornalista e mãe do Joaquim, né, Carla? Sim. Seja muito bem-vinda. Esse bate-papo é para falar um pouquinho sobre você e também para falar sobre a sua influência sobre nós, né? Para quem não sabe, foi a Carla que foi a nossa mentora, né? Ela tem muita influência na Marry Me, inclusive no nome. Sim. Na escolha do nome, em algumas decisões que nós tomamos no decorrer. Então, a gente teria que trazer ela para esse primeiro episódio. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço. Seja bem-vinda, Carla. E vamos começar com as perguntinhas. Vamos lá. Como foi você se introduzir nesse mercado? Como que foi na época? Como foi sua experiência? Bom, como vocês falaram, né, eu sou jornalista, formei em comunicação. E aí, meus pais são fotógrafos, então eu cresci nesse segmento de eventos, meus tios, né? Então, meus pais tinham foto aqui na antiga rodoviária, eles mudaram para Coxim e continuaram. Então, assim, minha mãe se especializou em casamentos e antigamente não existia a profissão de cerimonialista. Então, acabava que o próprio fotógrafo ou a fotógrafa fazia esse trabalho de arrumar o véu, de arrumar os padrinhos, montar o cortejo, organizar as fotos, ver os horários. Então, fazia esse papel. Aí, com o passar do tempo, né, essa profissão foi ganhando forma e toda essa profissionalização. E aí, enfim, assim, um resumo, eu comecei na comunicação e durante a faculdade eu comecei a trabalhar no cerimonial da faculdade. Trabalhei 3 anos no cerimonial da faculdade, formei e continuei prestando serviços nessa área. E aí, logo que eu formei, conheci o meu esposo, o Elton, e aí o Elton sempre falava, mas e aí, você vai para eventos, você vai se especializar na parte da comunicação, e eu acredito muito que comunicação e eventos andam juntos, né? Então, está muito interligado, tem muitas coisas em comuns. Então, eu falo que eu nunca vou deixar de ser jornalista porque eu tenho uma empresa de eventos, porque a comunicação faz parte de qualquer profissão. Então, aí eu decidi me especializar, eu fiz uma pós em assessoria de eventos. E aí, depois dessa pós, eu tive uma outra visão e falei, bom, é isso que eu quero para a minha vida. Eu descobri o meu talento, o meu propósito, eu quero trabalhar com eventos sociais. Hoje eu faço eventos corporativos, mas 80% dos nossos clientes são noivos, são debutantes, né? Então, são aniversariantes. E aí, eu me especializei em eventos sociais. E aí, de lá para cá, não parei mais. Então, esse foi o comecinho aí da história que... Claro que tem muita coisa por trás, né? Mas começou assim, uma acadêmica que começou a prestar um serviço. Até tem um fato curioso que quem me apresentou para o cerimonial da faculdade foi a Charline. E hoje ela é minha coordenadora, está comigo há 9 anos. Legal. Faz parte da minha equipe. Carla, então você começou e não era casada ainda? Não. Quando eu trabalhava... Na noite, eu brinco que tem mais de 13 anos, né? Que eu trabalho na noite, que eu presto serviços. Enfim, aí com a empresa agora vai completar 9 anos. Então, eu comecei, eu ainda não tinha casado com o Elton. E o Elton é super apoio, o marido, eu vejo que ele tá na equipe, né? Sim, eu brinco que por trás de uma grande mulher tem um grande homem, né? Sim. Então, ele é meu apoio, ele que eu falo assim, meu braço direito, esquerdo. Eu acho que tanto é muito importante para a mulher ter esse apoio, não só no lado profissional, mas, como você disse, existe a Carla profissional, existe a Carla mãe do Joaquim, existe a Carla mulher, a Carla esposa. Então, hoje, nós temos aí uma notoriedade, vamos falar assim, a empresa a nível estadual, agora, né, estamos fazendo casamentos também fora do estado, e o apoio do Elton foi fundamental para me dar essa segurança. E também esse apoio de incentivar, de também prestar esse serviço junto com a equipe. Super então, importante. eu falo, eu falo que ele é a base, assim,
para que tudo acontecesse da melhor forma. E, Carla, uma questão assim, quando você foi para o cerimonial, você ainda tinha uma outra profissão, outro emprego? Como que funcionava essa questão, assim? Eu trabalhava na assessoria da OAB, da Ordem dos Advogados, na parte de comunicação. E aí é o que eu falei, comunicação e eventos, então viajava, né, fazia eventos no interior, eventos fora do estado, eu acompanhei todo esse processo. E aí quando eu decidi abrir a empresa, que eu falo abrir assim de sentar, projetar, eu procurei o Sebrae, fiz todos os cursos que vocês imaginarem, como abrir o seu próprio negócio, como investir o seu dinheiro, como separar suas contas do pessoal e profissional, como tirar o sonho do papel, fiz tudo. E aí eu falo que nessa parte do empreendedorismo, o Sebrae me ajudou muito, então eu comecei a ter essa visão, bom, agora eu preciso focar, eu preciso direcionar, eu quero abrir a empresa, então eu trabalhava durante o dia, né, na comunicação, saía, vamos falar, 5 horas e atendia até 10 da noite num café que tinha aqui no centro, que era bem famoso, hoje fechou, mas atendia no France Café até tarde, porque o café era 24 horas. E aí aquilo foi indo, e aí eu falei, aí uma hora o Elton falou, Carla, e aí? Você não vai aguentar esse ritmo, você trabalha, né, durante o dia, à noite, aí nos finais de semana, você precisa focar. Eu falei, bom, então eu vou focar. E aí eu, como fala assim, arrisquei, meti a cara, saí do meu emprego e comecei pequena, fui pegando um evento aqui, um evento ali, me apresentando, conhecendo o mercado, buscando parcerias, que eu acho que isso é fundamental, você ter bons parceiros, porque ninguém cresce sozinho, Exato. Então a gente precisa, né, do apoio também desses fornecedores. E aí uma noiva foi indicando para outra, uma cliente para outra e assim deu tudo certo. Legal. Bem dado. E como que foi a experiência do primeiro evento como a empresa Carla Liara? Tá. O primeiro evento eu fiz antes do meu casamento, em Coxim. Os 3 primeiros eventos eu fiz a minha mãe fotografando. Então, aí a minha mãe me indicou, a noiva não tinha cerimonialista. E aí eu lembro que ainda ela falou assim, Carla, essa noiva, né, eu fechei, ela não tem cerimonial. Eu falei, mãe, mas eu trabalho, eu presto um serviço, mas eu não tenho toda a bagagem de empresa para eu ir fazer um casamento. Ela falou, nossa, mas você tá tanto tempo fazendo casamento. Eu falei, mas é que existe toda uma logística, né, no dia, assim, de ir lá e executar o evento. Então, é muito diferente você prestar um serviço e você estar à frente coordenando todo esse evento. Mas aí eu aceitei. Peguei algumas amigas, pessoas que já trabalhavam comigo aqui nos eventos e nós fomos. E aí o primeiro evento eu lembro que eu fiz assim, com toda a minha experiência, eu montei o roteiro com a noiva e eu fiz esse casamento, deu super certo. Aí esse ela indicou para uma outra e aí eu não lembro agora falar o número exato, mas aí eu fiz o casamento da Patrícia, que ela é irmã do João Bosco, né, da dupla aqui do estado, João Bosco e Vinícius. E aí minha mãe fotografou o casamento da Patrícia e eu fui a cerimonialista. E aí o João Bosco postou um vídeo, porque é meu amigo e tudo. E aí muita gente, eu estava começando, ai, Carla, você tá fazendo eventos, ai, minha amiga vai casar. E aí as coisas foram, assim, crescendo, tomando uma proporção. Mas eu falo assim, foi desafiador. Claro que eu brinco que o mesmo sentimento que eu tive lá no primeiro é o que eu tenho até hoje em executar. Aquele frio na barriga, vocês trabalham com isso, vocês sabem que até a gente conversou sobre isso. Então, o dia que esse frio na barriga passar, aí vai ser a hora de eu tirar o meu vestido preto, meu radinho e me aposentar. Porque o frio da barriga continua até hoje, porque é ao vivo, né? O nosso trabalho é ao vivo. Então, cada evento, ele é único, ele é uma experiência única, ele é um desafio, é desafiador. Então, foi bem desafiador como os outros até agora. Você acha que na época as pessoas ainda não entendiam a importância de uma assessoria, de um cerimonial? Ou você acha que quando você começou, eles já viam a necessidade desse serviço? Não, quando eu comecei já viam como necessário. Eu acho que hoje, né, atualmente, bem mais do que há 9 anos atrás, 10 anos atrás, né? Hoje as pessoas, elas têm essa visão que é quase impossível fazer um evento sem uma assessoria.
sem alguém que ali que dê um norte, que te oriente, porque na verdade o papel da assessoria é otimizar esse caminho, né? Apresentar bons fornecedores, trazer essa segurança para o evento. Então lá atrás já tinha sim esse olhar, mas hoje eu acho que mais forte. É muito difícil hoje você ter um evento sem o cerimonial. Entendi. Realmente, eu acho que ainda há um certo tabu, né? Em determinadas noivas, em determinados clientes, de acharem que não precisam, né? E aí, quando elas começam a fazer, elas veem a necessidade de ter uma assessoria por trás, né? Eu lembro que no nosso curso, quando você contou uma experiência sobre um relato que aconteceu de pessoas que não tratou bem sua equipe e tal. E a partir desse momento, né, dessa lembrança, eu queria perguntar, assim, como que é a sua relação com a equipe? Quanto tempo faz que você tem a sua equipe? Se a sua equipe é a mesma equipe sempre, né? Sim. Algumas meninas, a Charline, a Boni, estão comigo desde o primeiro evento. Então, agora vão completar 9 anos de casa. A mais nova tem 4 anos, 3 anos, mais ou menos. Foi um pouco antes da pandemia, uns 3 anos, a mais nova. Eu gosto de ter uma equipe fixa, no sentido de trabalhar somente comigo. Uhum. Por quê? Porque eu preciso passar a minha essência para essa equipe. Então, Sim. Como antes eu vim de várias empresas, eu prestei serviço para vários cerimoniais, essa coisa eu acho muito chata de você falar assim, oi, sábado você está disponível? Uhum. Então, eu evito. Então, Sim. eu tenho essa equipe. Por quê? Porque eu faço reuniões periódicas, eu converso, eu troco ideias, eu invisto em uniforme, em um bom equipamento. Então, se tem, por exemplo, um determinado fator que elas precisam saber antes, olha, é assim esse evento, vai ter isso específico, então elas precisam também entender o cenário. Então hoje eu falo que eu tenho uma equipe fixa, que elas estão comigo, trabalham só comigo. Cada uma tem, uma é concursada, a outra é arquiteta, a outra administra uma empresa, mas elas trabalham comigo. E eu falo que hoje ninguém... eu só sou quem eu sou graças também à minha equipe. Porque você sendo uma boa líder, você vai ter bons prestadores de serviço, certo? E você tendo uma equipe alinhada, uma equipe competente, uma equipe prestativa, que tem os mesmos valores que os meus, os mesmos princípios, a mesma visão, a mesma essência, ela vai carregar isso. Porque às vezes eu tô lá com a noiva, quem que tá cuidando dos pais? A minha equipe. Uhum. Eu tô lá com o noivo, quem que tá com a noiva? Vestindo a noiva, dando um apoio para a noiva? A minha equipe. Então, eu falo que não adianta eu ser boa, eu investir em curso, eu me capacitar, eu ir para fora, eu buscar, e eu não investir na minha equipe. Então, graças a Deus, hoje eu sou muito grata, assim, a todos, a cada um da equipe, porque eu, como líder, também sei o que cada uma é boa naquele aspecto. Então, às vezes, uma é boa mais para aquilo, outra para outra função. E esse é o papel do líder, entender tudo isso. E eu defendo mesmo, assim, a equipe. Eu falo que a gente tem que ter o mesmo tratamento. Então, já teve situações, sabe, de eventos fora de Campo Grande, e aí a pessoa fala assim, então, Carla, se você quiser, você pode se servir no buffet, e aí a sua equipe, a gente vai pegar uma Marmitex. Falei, oi? Então, pega a Marmitex para todos, por que eu preciso comer diferente da equipe? E aí eu sentei e comi a Marmitex como a equipe. Então, eu acho que tem que ter o mesmo tratamento. Sim. Até para elas se sentirem valorizadas, quando eu falo elas, porque 80% são mulheres, mas eu tenho meninos também na equipe. Mas a equipe em si se sentir valorizada, né? E entender ali, eu acho que o maior exemplo é que o diferencial do líder é ser o exemplo, o maior exemplo para aquela pessoa. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, exemplo exatamente. Arrasta. É até interessante você falar sobre a equipe, né? Sobre a preparação delas, porque muitas vezes a gente recebe, e acredito que com você seja da mesma forma,
várias pessoas, às vezes colegas nossos, amigos, falando, olha, se vocês forem ter eventos, me chama para um free, né? É normal, né? E aí, às vezes, a gente conversa entre a gente e fala assim, será que as pessoas sabem o que a gente faz, né? Ou acha que é simplesmente colocar um uniforme e vou fazer um free hoje, né? Então, acho que não tem esse senso de responsabilidade. Não, peraí. Quais são os protocolos principais que uma cerimonialista tem que saber? Sabe? Pelo menos o lado do noivo, o lado da noiva, né? Então, tem tudo isso. E aí, às vezes, a gente fica meio assim de falar um não, ou sei lá, né? Aí fala assim, não, numa próxima oportunidade, a gente te chama, ou quando abrir um curso de cerimonial, a gente te indica para você poder fazer, para você poder trabalhar com a gente, né? Então, acho bem interessante você falar, assim, da sua equipe, até porque é uma coisa que a gente priorizou, né, na nossa, que foi ter as mesmas pessoas. Eu lembro que quando a gente foi fazer o primeiro evento, e você até ficou torcendo por nós, né? Que a gente ficava lá trocando figurinhas no Whats. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo, viu? E aí, nesse primeiro evento, a gente começou a observar as meninas, né? O que cada uma era, que era o primeiro de tudo pra nós, né? E hoje a gente já tem essa visão, essa análise, assim, do que cada uma é boa, o que cada uma pode fazer. E a gente percebe que chegou num nível de, tipo assim, aconteceu qualquer coisa com a gente, eles dão conta, né? E isso é fundamental, principalmente, meninas, eu falo assim, já parabenizando vocês também, porque o nosso mercado, além das pessoas quererem prestar esse freela, também tem os aventureiros, que vestem uma roupinha preta, eu sou cerimonialista, Exato. tá, mas e aí? Eu acho que o sol nasceu para todos, a pessoa pode começar assim, porém, como não exige um diploma, um curso preparatório, as pessoas não buscam. Então, vocês já começaram diferenciadas porque vocês buscaram, vocês, né, foram atrás, o que eu posso aprender, o que é legal. É claro que vocês estão construindo a jornada de vocês, né, a essência de vocês, a empresa com a cara de vocês, mas pelo menos o básico, né, eu fico muito feliz, e quando eu falei lá atrás, assim, de eu olhar lá na frente, como eu estou olhando, vendo agora vocês fazendo os eventos, e falo, que legal, que deu certo, porque a gente torce para isso. Então, assim, eu como mentora, falando, né, como prestando esse serviço também de cursos que eu dou, que eu ministro, palestras. Isso é muito legal de vocês tirarem proveito do que é legal e transformarem aquilo na prática, o que é válido para vocês, para cada pessoa. Porque, igual hoje mesmo eu estava vindo, e aí eu estava escutando um programa, por que umas pessoas têm sucesso e a outra não? Às vezes estudam na mesma sala, às vezes elas têm ali a mesma qualificação. Porque umas são acomodadas e as outras saem da zona de conforto, que foram o que vocês fizeram. Vocês saíram da zona de conforto, vocês foram em busca, vocês procuraram ferramentas, vocês estão ali se capacitando. Então, o mercado precisa disso. Hoje, nós temos profissionais que estão aí há 20, há 30, há 15 anos no mercado, como nós temos empresas como vocês que estão começando, que estão caminhando, mas que estão vindo com esse gás, com esse novo olhar, com o olhar de investir, de buscar conhecimento, essa troca. Então, a gente precisa disso, a gente precisa desse novo capacitado, não do novo aventureiro. Sim. E eu acho, já aproveitando e pegando esse gancho, porque nós sofremos muito com a falta de capacitação dos profissionais, porque aí acaba ficando uma concorrência desigual. Sim. Mas por que a Carla, a Carla cobra isso, fulano cobra aquilo, o ciclano faz por X? Porque o ciclano não passou o que a Carla passou, o ciclano não buscou o curso que a Carla buscou, que foi para fora, que especializou, que investiu, que investe na equipe, que está ali. Então, existe essa diferenciação e isso é legal, é vocês irem, como vocês estão fazendo, indo para o mercado já com esse gás e essa visão
esse conceito de buscar conhecimento, de buscar inovação. E é isso mesmo, não podem parar. Obrigada, Carla. Eu lembro que eu trabalhava num buffet, né? Como assessora na época. E eu vi você nesse buffet trabalhando, né? E eu só conhecia você de nome na época, assim, né? Nunca tinha visto e tal. E eu estava lá, eu trabalhava no buffet, mas também fazia o marketing para esse buffet. E aí, um dia, você chegou para trabalhar lá e eu fiquei lá do canto do salão só cuidando você, né? E aí, eu lembro que eu chamei essa aqui no WhatsApp e falei assim, olha, a Carla tá aqui hoje. Nossa, ela caminha que parece um anjo. De tão tranquila. É muito diferente, né? E algumas coisas, quando a gente foi abrir a Mary, a gente pensou assim, o que a gente poderia fazer de diferente? A primeira coisa era a questão da leveza, né? Porque a gente vê outros cerimoniais, né? A gente trabalhou, né? Com outros cerimoniais, seja sendo cerimonialistas ou na assessoria dos eventos, né? E a gente não via leveza. Era sempre, por trás dos bastidores, aquela pressão, aquela afobação, né? E às vezes as pessoas... A gente não estava na equipe, mas as pessoas estavam ao lado e o radinho assim pipocando, né? A pessoa falando alto, aquela grosseria. E a primeira coisa que a gente falou assim, não, peraí. Uma coisa que a gente precisa ser diferente é na leveza. Primeiro, no tratar com a equipe. E segundo, não deixar transparecer para os convidados o que está acontecendo. Porque por mais que às vezes a gente planeja, né? Não sai do jeito que a gente planejou, acontece alguns imprevistos, mas a gente não pode deixar transparecer, né? E aí eu lembro que quando eu vi você assim, você veio falar com a dona do buffet e tal, e aí você veio assim naquela delicadeza e tal, eu falei, nossa, até para falar, ela é delicada até para falar. E aí, a partir dali foi aquela inspiração, né? Ai, que bom, fico feliz. E aí depois abriu um curso, né? Sim. E a gente fez o curso. E depois fomos atrás de você no particular, né? E você aceitou tranquilamente dar a mentoria para nós e a gente divide, assim, nós éramos umas, né? E depois da Carla, nossa cabeça virou, né? É lógico que tem coisas diferentes, né? Legal. Que cada um tem sua essência, seus valores e tal. Mas a base que a gente construiu, e a gente é muito grata por isso, né? É por causa da Carla Liara, da empresa Carla Liara, da mulher Carla Liara, né? Então, é muito legal hoje estar aqui com você, recebendo você, compartilhando, né? Quem diria? Acho que a gente já está 2 anos quase, né? Com a empresa. E quem diria que a gente daria certo, né? Eu lembro que quando a gente começou também, a gente não tirava nada do dinheiro do caixa da empresa. Então, foi ali 1 ano e pouquinho só investindo. E os maridos viam, né? A gente saindo de casa, trabalhando, ralando. E aí, mas vai dar certo? Né? Será que vai dar certo mesmo? A família toda naquela apreensão, né? A gente deixa de participar das coisas, né? Sim, sim. E aí, querendo ou não, olhando agora, né? Você fala, poxa, dá um orgulho, né? Exatamente, estou orgulhosa de vocês, muito orgulho. E é bem legal isso que você falou, porque essa leveza, essa tranquilidade é o que o cliente quer. Porque o cliente, ele precisa o quê? Ter a segurança que o evento vai sair perfeito. Então, por mais que algo saia fora do trilho, a função do assessor, do cerimonialista, é colocar de novo no trilho. É verdade. É ajudar nessa engrenagem, é resolver os problemas e não causar mais problemas. Então, a gente precisa ter essa visão de empatia, de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele garçom. Então, eu explico muito isso para a equipe. Nós precisamos ter amizade com os garçons, porque se o trabalho do garçom não funcionar, o meu trabalho não vai funcionar. Aquele convidado, a mãe, a tia, o noivo não vai ser bem atendido, o copo não vai estar cheio, ele vai gerar um transtorno e aquilo vai prejudicar também a fluidez do evento. Então, eu preciso estar bem com o garçom, com a dona do buffet, com o decorador, com a da forminha, que vai ter que entregar o docinho no horário certo, a montagem. Então, tudo
é parte de um conjunto para a gente entregar o melhor para aquele cliente. E as pessoas precisam ter essa visão, que o cerimonial, ele não está ali lindo, maravilhoso, maquiada. Só para pegar o nome na porta. Pegar o nome, sorrir, arrumar o véu. Não. Nós cuidamos de todos os detalhes. Então, durante o dia, a gente acompanha toda essa montagem. Então, por mais que você chega no evento, às vezes, eu mesma falo por mim. Eu chego na hora do evento, a equipe sabe. Eu já tô desde as 8 da manhã trabalhando. Então, assim, eu já estou cansada. Mas eu preciso transparecer, me concentrar e falar, não, agora é a hora, agora é a hora do sonho, agora eu preciso colocar a minha força, a minha energia, a minha concentração, a minha dedicação, o meu amor, o meu cuidado, para aquilo sair perfeito. Então, por dentro, eu posso estar cuspindo fogo, mas eu vou estar sempre uma pluma, igual você disse, no jeito de falar, no falar com o convidado, no resolver os problemas, no tratar com o fornecedor, porque isso, gente, é o básico, né? É ali a educação, a empatia. Então, isso faz muita diferença. Apesar de alguns não seguirem, vocês estão certíssima. Por favor, continuem assim. Pode deixar. Ô, Carla, quando você começou, você achava que o mercado era mais difícil, assim? Por não ser famosa na época, né? Hoje a gente fala Carla Liara, todo mundo conhece. Mas naquela época, assim, tipo, começou do zero. Tudo bem que o João Bosco ajudou, né? Mas até, eu digo, pelos parceiros também, né? Quem que é Carla quando vem falar, né? Mas quem que é Carla? Não, peraí, né? Como que foi essa abertura, né? Eu acho que qualquer área, qualquer segmento, vai ser difícil no começo. Então, assim... eu tive várias portas fechadas, eu tive vários nãos. Então, alguns lugares de você ir se apresentar e aí você sai dali, esse meio, existe isso, um liga pro outro e o outro me ligar e falar, ai, Carla, então, fulano falou que você veio aqui, mas tipo, quem é você? Tá começando? Ai, casou, virou cerimonialista agora? Não sabia que eu trabalhava já com eventos, que eu trabalhava no cerimonial da faculdade, que meus pais eram fotógrafos, que eu vim da comunicação, que eu já fazia eventos. Então, esse meio exige muito você ter que provar. Esse ou outros também, de você ter que provar que você é boa. Então, o que eu sempre trouxe de conceito? O meu trabalho vai falar por si. Então, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu vou fazer o meu trabalho e eu vou mostrar para que eu vim, porque eu estou aqui, aonde eu quero chegar. Então, quando eu abri a empresa... eu tinha muito claro aonde eu queria estar. E isso é fundamental para quem está começando. Então, você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma visão. Por quê? Porque, às vezes, a própria pessoa, às vezes a pessoa não acredita nela mesma. Então, como aquilo vai dar certo? Como a pessoa vai dar certo? Como a empresa vai dar certo? Então, o primeiro passo é... Sim, você buscar uma capacitação, você buscar um curso, se profissionalizar, mas você também se apropriar do que você é, do que você quer, de onde você quer chegar. E eu tinha isso muito claro. Então, eu sempre falava, eu quero estar entre as 3 melhores cerimonialistas de Campo Grande. Ponto. E aí, depois eu passei, eu quero estar entre as 3 melhores cerimonialistas do estado. E assim eu fui traçando, eu fui mostrando o meu trabalho, investindo na equipe, buscando novas ferramentas, novos conhecimentos, né? E aí, assim, hoje eu tenho também uma outra visão de mercado. Então, eu também sei aonde eu quero chegar, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, nós não podemos parar. Então, não eu acho que ainda o desafio é ainda maior, porque é o que você falou. Hoje as pessoas me conhecem, hoje as pessoas criam uma expectativa, né? Então, é o evento, quem que é? A Carla. Então, assim, eu tive agora um final de semana que eu trabalhei com um bar. E aí o rapaz, eu falei, oi, boa noite, bom evento, né? E aí o bartender passou e eu tava na mesa do bolo. E ele passou assim, falou pra mim bem assim, só pra avisar que eu sou seu fã. Eu achei muito... assim, pra mim, aquilo eu ganhei à noite, sabe? Eu fiquei me achando no sentido assim, falei, gente, que legal
entendeu? Que não é só o cliente, que é um parceiro que está ali prestando um trabalho. Então, isso foi... Aí, depois eu fui lá, conversei com ele, eu falei, obrigado, porque é isso que nos motiva. Então, não é um motivo para falar, ai, vão me achar, ai, meu ego, não. Mas opa, eu estou no caminho certo, opa, eu estou fazendo um bom trabalho, é assim que eu quero continuar. Então, eu acho que esse é o propósito maior, né? E agora também, não posso falar ainda, mas também estou com novos projetos, com coisas novas vindo por aí. Mas isso é muito legal, a gente tem que estar sempre em busca do melhor, inovando, né? E é assim. Uma situação inusitada e engraçada que aconteceu, assim. Ai, tem várias. Mas acho que uma que foi bem engraçada foi na hora de entrar o cortejo, um pouco antes, um padrinho teve um problema. E aí, quando eu cheguei na sala, e aí me falaram, ai, eu falei, cadê a fulana da equipe? Ah, ela tá socorrendo um padrinho. E aí, quando eu entrei, ela estava entrando com o padrinho nessa sala e tinha um fotógrafo, um rapaz do vídeo. E aí ela falou assim, Carla, a calça dele rasgou. E aí eu falei, sim. Eu falei assim, vamos ali, né? Eu vou levar o senhor no toalete. Aí ela falou, isso. Aí eu já tô pegando o kit costura. Aí o padrinho falou assim, não, a gente tá com pressa. Pode ser aqui mesmo. Arrancou a calça. E eu não acredito nisso que eu tô vendo. Aí o fotógrafo, o vídeo, não, sabe, constrangido. Foi ali, já ele, não. Sentou e aí a minha auxiliar foi, costurou toda a calça. Falou aqui. Aí ele foi, tirou uma nota de R$100 e falou pra ela aqui, muito obrigada, porque você foi muito prestativa, muito profissional. E aí ela olhou pra mim assim, e aí eu fiquei quieta pra ver o que ela ia fazer. Aí ela falou, desculpa, mas esse é o meu trabalho, eu já recebo, quem me paga é a Carla, eu não posso receber do senhor. Aí ele falou, não, mas toma. Aí ela falou, não. Aí ela não aceitou. E aí foi, então, depois nos bastidores, a gente riu muito dessa história, porque foi muito constrangedor, e aí depois virou, assim, motivo de risada, porque você vai fazer o quê, né? Já foi meio que espontâneo aquele gesto ali. É até engraçado que no olhar vocês se conhecem, né? Sim. A gente, hoje em dia, às vezes eu não preciso nem usar o radinho. Eu olho, a gente já se entende, já né? Porque sabe. muitos anos, né? Então, elas conhecem, eu falo que elas conhecem até quando elas percebem que, às vezes, eu estou sorrindo por dentro, eu estou cansada, ou então elas mesmas já têm já começam a ter a iniciativa. Então, assim, por exemplo, esse fim de semana que eu te falei, a gente é humana, né? Então, aí tive uma alergia nos olhos e aí foi bem difícil. Então, assim, a equipe abraçar isso também faz toda a diferença. Porque a gente também precisa passar isso para o cliente, que nós somos pessoas, que pode acontecer algo. Sim. E aí, como vai ser o dia? Se a Carla ficar doente, se a Carla internar, Deus me livre, se a Carla sofrer um acidente, o evento não vai acontecer? O casamento vai ser adiado? Não, o evento vai acontecer da melhor forma. Por quê? Porque eles fecharam com uma empresa, eles não fecharam com a Carla pessoa. Sim. Então, por trás da Carla, existe toda uma estrutura, toda uma equipe preparada para aquele evento. E isso é muito importante, também nos dá essa segurança, né? Aproveitando essas experiências boas, nos fale uma experiência talvez ruim, negativa, não sei como colocar a palavra. Relacionado a convidados, Relacionado ao acontecimentos. Isso. E nós já tivemos várias situações. Uma delas foi que um convidado tinha um letreiro, e aí o letreiro, né, com as luzes ali, e aí a gente sempre orienta, né, para os pais cuidarem das crianças, porque não tem como transferir as responsabilidades. Nós não estamos lá para cuidar das crianças. Eu sou mãe, se eu vou num evento, eu vou cuidar do meu filho. Sim. Então, nós estamos ali cuidando do evento. E aí o menino, né, a criança foi, e aí a gente, não pode pegar, é quente, não pode. E aí a gente foi lá, explicou, conversamos com o pai, explicamos, né, e tudo. E aí, enfim, a criança foi lá e pegou. E aí, a hora que pegou a lâmpada, já dá aquele... Não chegou a queimar a mão, mas, né, assustou, a criança chorou. E aí, o pai foi, e a minha cerimonialista estava próxima ao local.
E ele foi tirar satisfação com ela e, assim, super exaltado, nervoso. Pegou a mão dela, que falou assim, agora você vai ver, já que você não cuidou do meu filho, eu vou queimar a sua mão para você sentir. Pegou a mão dela e foi para levar na lâmpada, aí o segurança teve que intervir. Então, nós já passamos por inúmeras situações que as pessoas não entendem o valor do nosso trabalho. Nós estamos ali prestando um trabalho, sim, mas não é porque nós estamos prestando um trabalho que nós somos menores que elas, né? Sim. Então, isso a gente precisa ressaltar sempre, porque às vezes também nós vamos como convidados. Então, a gente precisa tratar bem o garçom, o segurança, a pessoa do cerimonial, é o mínimo, é o respeito. E às vezes o convidado, principalmente por se tratar de festas onde tem bebida alcoólica, e às vezes as pessoas passam um pouquinho do limite, nós enfrentamos diversas situações, principalmente quando eles já estão alterados, disso. Já enfrentamos, às vezes, da equipe, de ter assédio, e aí tem que ter todo um jogo de cintura ali, sabe, assim, de convidada, sumiu tal coisa, alguém pegou, não, alguém guardou para a senhora, já você vai achar, não, alguém pegou, foi o garçom, foi alguém da sua equipe, de acusação, então, assim, tem muitas. Tem o lado muitas. bom, mas também tem Sim, alguns lados, sim, né, que... de lado de enfrentamento mesmo de pessoas que não têm respeito, pessoas que se acham melhores ou estão ali e não respeitam as pessoas que estão prestando um serviço, ou às vezes até tem essa questão da diferenciação, a Carla é a Carla, a equipe, não, todos nós somos do cerimonial, os garçons, eles fazem parte do buffet tal, então as pessoas precisam ter essa consciência, né, e às vezes não tem. Infelizmente, né. Infelizmente. Carla, saindo um pouquinho do mundo casamento, como foi, assim, para você conciliar a sua gravidez e a rotina dos trabalhos, né? O Joaquim foi pensado ou foi realmente um presente surpresa? Nós já estávamos, eu e o Elton, 5 anos casados, então nós já pensávamos. Porém, foi uma surpresa de Deus, no sentido mais ou menos do mês que ele veio. Mas aí a gente já tinha em mente que a gente queria, mas não sabia quando, né? E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu demorei 3 dias para contar para o meu esposo. De tão nervosa que eu fiquei, né? De tão surpresa que eu fiquei. Até hoje, ninguém acredita. Eles falam, como você conseguiu? Eu passei mal e aí atrasou aquilo, aí eu comprei um teste na sexta-feira. E aí eu fiz o teste de farmácia na sexta, e aí deu positivo, eu sozinha no banheiro, chorei. Aquele momento que só quem é mãe passou por isso, sabe? De desespero, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Meu marido vai me matar. Casada, como se eu fosse solteira, né? Adolescente. E agora? E aí, no sábado, eu tinha 2 eventos. E eu ia para um evento e o Elton ia para outro. E eu falei, se eu contar isso, o Elton não vai conseguir nem se concentrar no evento. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não é o melhor momento, porque até eu sou muito centrada, assim, muito... E aí eu falei assim, não, eu não posso contar, eu vou contar só no domingo. E antes eu vou fazer ainda um exame de sangue para ver realmente se eu tô grávida. Aí no sábado eu fiz o exame de sangue, aí positivo, tudo. E aí eu falei, bom, hoje eu não posso contar, hoje é sábado, ele vai ter o evento. E aí, no domingo de manhã que eu fui contar, mas aí foi uma surpresa boa, ele ficou super feliz, apesar de surpresa, ficou muito feliz. E aí, depois, o primeiro passo foi realmente conversar com as minhas noivas, porque aí eu já fiz a conta, mais ou menos, de quantas semanas eu estava. E aí, eu conversei com as clientes que eu tinha próximo ali, que ia bater com a data do parto. E aí, eu falei, olha, né, foi uma surpresa, não foi planejado, então eu tenho essa opção de atender, se caso o Joaquim decida vir antes ou perto do seu evento, de atender com a equipe. Algumas eu até falei, se vocês quiserem, fiquem à vontade, a gente conversa, vocês contratam outra empresa. Não,
nós vamos continuar a assessoria com você e no dia, se acontecer algo, a gente confia na sua equipe. Então, isso também me deu muita segurança. E aí, eu lembro que deu tudo certo, o Joaquim nasceu. Aí, eu tinha um evento na mesma semana e aí eu me organizei. Fiz tudo, fiz pilates, cuidei da minha saúde para fazer parto normal. Consegui 14 horas de trabalho de parto. E aí ele nasceu, tudo bem. E aí eu consegui ainda, né, parto normal, assim, depois de tudo que a gente passa. No outro dia eu tava bem, tava andando. E aí na outra semana eu tinha um evento, eu fui, entreguei o buquê pra noiva. Nossa! E aí a minha coordenadora assumiu o evento com a equipe, deu tudo certo. E aí, eu tinha todo um planejamento. Mas, meninas, nós fazemos o planejamento e, às vezes, a palavra final vem de Deus. Exato. E aí, veio a pandemia. Então, o Joaquim nasceu dia 15 de janeiro. E em março, acho que foi 1º ou 18 de março, né? Veio, depois de 3 meses, a pandemia. Então, tudo que eu tinha de planejamento ali foi por água abaixo. Então, eu tive que me reorganizar. Foi um período muito difícil, porque quem é mãe sabe que os primeiros meses, algumas pessoas até falam assim, ai, que bom, porque você conseguiu na pandemia aproveitar o Joaquim. Eu não ia para os eventos à noite, mas eu trabalhei muito mais. Nós, do setor, fomos né, eu acho que o setor que mais sofreu, um dos que mais sofreram aí com toda a pandemia, com tudo. Então, eu tive um cenário, acordei, teve uma feira de noivas que eu estava participando, a equipe estava participando. Na segunda-feira, tudo fechado, tal, não pode ter mais nada, veio decreto. E aí, eu tive mais de 35 eventos que eu tive que adiar, alguns cancelamentos. Então, além do período mãe, que você tem que administrar o seu corpo, as suas emoções, a sua nova rotina, você está aprendendo ali, nasce o filho, nasce a mãe, você está aprendendo tudo. Aprendendo a ser mãe. A ser mãe, eu tive que reestruturar, entendeu? Então, falar com os fornecedores, administrar o emocional dessas noivas. Às vezes acaba a gente sendo psicóloga também, né? Porque nós estamos ali mais próximos, né, do casal, então... Muito, né? E foi muito frustrante você organizar um evento, um ano, e aí você ter que adiar, ver uma nova data, não batia com o fornecedor X e Y. Então, foi assim, olha, como diz, só eu sei o que eu passei nesse 1 ano. Desafiador. Desafiador. Para não falar, então, a gente tem que ver o lado bom. Foi desafiador. Depois desse ano, eu tô preparada para tudo. Ô, Carla, e com relação à mentoria, assim, eu sei que só pelo que você fala, você já tem a visão aqui, né? Você nunca tá aqui, você já tá com a visão lá. Mas, assim, olhando hoje o time de fornecedores e parceiros de Campo Grande, é difícil a gente ver fornecedores que queiram mentorear, né, outras pessoas. Outros, né? E assim, a gente achou muito interessante porque, poxa vida, a Carla Liara tá se despindo do protocolo dela, né, das coisas dela, para poder passar para outras pessoas, né? Que é uma coisa muito difícil entre os fornecedores hoje. A gente sabe, né, como que acontece a coisa. E aí, como foi para você, assim, poxa vida, eu vou dar minha cara a tapa, com certeza vão ter outros fornecedores que vão achar que eu sou doida, né? Poxa, assim, vai queimar a gente, né? Como você vai passar todo o seu conhecimento, né, para outras pessoas? Mas o porquê que você decidiu fazer isso, né? Porque eu sempre tive a visão de que você precisa contribuir para as pessoas. Então, quando eu abri a empresa, eu tive a visão de servir as pessoas, né? Então,
você prestar um serviço. Então, não estou vendendo um protocolo, uma assessoria, um cerimonial. Eu estou vendendo a realização de um sonho, a realização de um casamento, a realização de um momento importante para aquela debutante ou daquela empresa que está comemorando 10, 15 anos ou que tem uma festa e deposita essa festa em minhas mãos. E quando eu tive essa visão de entrar nesse cenário, foi porque eu acho que a gente vai se enchendo tanto que chega um momento que a gente transborda. E aí, o principal é você transbordar o conhecimento. Eu acho que não existe nada mais bonito do que você passar o que você sabe para outra pessoa. Você ajudar aquela outra pessoa, uma outra profissional, uma colega, com a sua experiência. Então, chegou um momento que eu tinha uma bagagem tão grande, por que não compartilhar essa bagagem? Por que não expandir? Por que não ajudar outras pessoas a empreenderem, a investirem nos seus sonhos, a buscarem novos projetos, novos horizontes? E aí isso foi eu falo, aquecendo o meu coração, aquela sementinha, e eu falei, é isso que eu quero. E hoje eu tenho esse olhar também para o meu futuro. Porque eu quero muito mais com isso. Eu quero ajudar muito mais pessoas, eu quero ajudar muito mais empreendedores e pessoas que às vezes estão ali, que têm a ideia, que querem investir no próprio negócio, mas às vezes sente limitado, sente que não vai ser capaz, ou a primeira porta fechada, desiste. Sim. E eu quero contribuir com a minha bagagem, com a minha história, com toda a minha experiência, para motivar pessoas, para contribuir com empreendedores, com pessoas que buscam e querem investir no seu próprio negócio, ou cerimonialistas que querem se profissionalizar, ou pessoas que querem se tornar cerimonialistas, e trazer isso para um lado profissional, para um lado sério, e também de contribuição, de ajuda. Eu acho que quando a gente tem o melhor, a gente pode dar o melhor. Por que não? Você dar o seu melhor e doar o que você sabe para aquela outra pessoa. A gente dá aquilo que a gente tem, né? Exato. E isso é muito legal, a gente dar o que a gente tem. Então, se eu tenho confiança, se eu tenho credibilidade, se eu tenho autonomia, se eu tenho todo o mercado, por que eu não posso passar o que eu sei? Eu sou a Carla. Vocês são vocês. Vocês podem ter feito a mentoria, mas vocês estão trazendo a essência de vocês. Sim. Então, eu nunca vou ser uma pessoa X. Eu tenho as minhas inspirações, que eu sigo, pessoas de fora, palestrantes, cerimonialistas de fora. E eu olho e eu falo, eu nunca vou ser essa pessoa, mas não no sentido, eu nunca vou ser. Não, Nunca porque vai ser uma cópia, eu né? nunca vou ser uma cópia daquela pessoa. Eu vou ser a Carla. Sim. Ou boa quanto, ou melhor que aquela pessoa, ou com a minha essência. Exatamente. Então, isso que é legal, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de passar o conhecimento. Mas eu vou ensinar o que eu sei, e aí? Daqui a pouco eu vou perder o mercado? Não. Isso é uma mentalidade muito pequena. Então, quem pensa grande precisa expandir os horizontes, as visões. Ter visão de que você passar o conhecimento não é uma coisa ruim. E sim uma coisa muito boa, porque além de você ajudar, você ainda pode ser remunerado por aquilo, você pode ajudar outras pessoas, você pode abrir um novo leque na sua área. Isso mesmo. E é isso que eu tenho pensado muito. O que a Carla de hoje diria para a Carla lá do primeiro evento? Eu diria... Confia, vai dar certo. Tá dando. Continue acreditando, continue acreditando. Porque nessa caminhada, Gra, tem vários momentos, e é normal as pessoas pensarem em desistir. Então, é normal, eu já tive pensamentos de falar, não quero mais, cansei, vou voltar para o jornalismo.
acho que não quero. Então, assim, e aí você olhar para aquilo e você falar assim, ai, será? Então, nós não somos 100% autonomia, confiança, credibilidade. Não, nós somos humanos. Então, aquela Carla lá de trás era uma menina cheia de sonhos, que estava começando uma jornada, nem imaginava o que a esperava. E aí, hoje eu posso olhar assim, olhar para tudo, para todas as etapas, porque foram várias etapas da minha vida. Como eu disse, de bater, dar com a cara na porta, um sim, outro não, às vezes 3 não, um sim. E isso foi me fortalecendo. Então, as dificuldades, o processo, às vezes ele é doloroso, mas lá na frente a recompensa vem. Então, hoje eu posso olhar e falar, deu certo, né? O processo deu certo, o caminho foi longo, ainda tenho um grande caminho pela frente, mas esse percurso, toda essa bagagem, todos os obstáculos, todos os desafios, formou a Carla de hoje. A Carla Liara, eu falo mãe, esposa, líder, mais centrada, uma visão diferente da Carla que começou. Então, isso é o mais importante, é você olhar, e hoje eu posso olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Eu tenho orgulho da Carla que eu sou hoje. Isso é o principal. Tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas ela fala assim, que não se vive de experiências de outras pessoas. Eu acredito porque, assim, você pode compartilhar a sua experiência comigo, só que se eu passar pelaquela mesma experiência, com certeza eu vou tirar outra visão daquilo, eu vou ter outra experiência da mesma experiência que você teve, vocês estão entendendo? Exatamente. Então, eu acho que é lindo que a sua história, tudo que vocês estão construindo, e você poder compartilhar isso com a gente e com outros cerimoniais. Obrigada, muito obrigada. Hoje, você ainda tem inspiração, Carla, assim, Tenho. de cerimoniais? Sim. Inclusive, meu novo uniforme, porque a gente tem essa coisa do preto, meia calça e sapato. E aí, as minhas referências, São Paulo, Rio, eu acompanhando. E aí, eu falei, gente, por que não um macacão? Aí, eu pensei, nossa, mas não tem nenhuma equipe que usa macacão aqui em Mato Grosso do Sul. Eu falei, tudo bem. Aí, eu conversei com a equipe, fiz uma reunião e falei, o que vocês acham? Porque vocês que vão usar o uniforme, se elas falassem, não, Carla, você tá viajando, não. Elas, nossa, amei a ideia, é super confortável, é legal, é bom para abaixar, a gente abaixa, arruma. Então, adorei. Eu falei, ok, vamos fazer. Então, e aí, assim, eu fiquei com aquele certo receio, tipo, ai, mas a nossa empresa, e aí eu vou sair ali de um vestido clássico, um salto e uma meia calça para ir para um macacão. Mas eu trouxe um uniforme moderno, com o meu conceito, com a minha essência, com a elegância que a equipe tem, e deu super certo. Então, essa visão, seguindo as minhas referências de fora, eu falei, por que não? Vou fazer também. Então, nós sempre temos que buscar novos conhecimentos, novas inspirações, novos conceitos, novas referências, porque se a gente ficar muito ali no nosso mundinho, a gente fica com a visão muito limitada. Então, era uma coisa que a gente sempre falava, né? Quando a gente comprou o macacão nosso verde, eu lembro que foi o quê? Nosso primeiro evento foi em janeiro, né? Com ele. E aí, a Gra falou assim, mas será? Eu falei, vamos, sabe por quê? Se a gente não dá a cara, tapa, né, assim, a gente fica na mesmice. E querendo ou não, a gente gosta do pretinho básico, né, tradicional, só que a gente sofre muito, né, Carla? Convenhamos, né? Ainda mais quando o salão é muito frio. Não, e o preto, eu falo assim, o cerimonial, ele não precisa ser só o preto. Sim. É claro que você não vai vir com vermelho, lógico, você não vai vir com uma cor. Mas se você olhar, pelo amor de Deus, com branco, por favor, convidadas que estão nos escutando, tá? Convidada não vai de branco, só a noiva.
E aí, assim, a gente precisa também dar essa comodidade, né? E também passar despercebido. Então, às vezes, você pode estar com um nude, um verde clarinho, né? Um preto, um bege, um marrom. Se você olhar fora... normal, né? É normal, mas aí aqui a gente tem essa coisa engessada do preto. Então, muitas coisas, na verdade, a gente precisa ir quebrando, ir mudando. E assim, também entender o perfil dos nossos clientes, né? Se eles são mais clássicos, obviamente, a gente vai pro clássico, Exatamente. né? Ai, mas foi muito legal, assim, quando a gente viu você também de macacão, a gente falou, pronto. Então, agora tá ok. Se a Carla também tá, então vamos lá, né? Eu lembro que foi bem difícil, assim, decidir isso, né? E aí, a princípio, a gente falou, não, vou fazer o seguinte, a gente faz pra nós duas, depois a gente vai abrindo pra equipe, pra ver se o boom não vai ser muito assustador. Mas, caminhando já para o final da nossa entrevista, Carla, a gente vai fazer um bate-papo. Rápido, gente. Você viu como que é rápido? Viu? Tranquilo, é leve. A gente vai fazer um bate-papo, a gente fala uma palavra e você já responde, tá? Ok. O que ela significa pra você e tal. Vamos intercalar, tá? Fala uma, você fala outra. Tá. Fechou? Vamos lá. Amizade. Amizade é fundamental. Fundamental. Família. Tudo. Deus. Prioridade. Eventos. Minha vida. Carla Liara. Cheia de sonhos. Carla Liara, empresa. Competência. Excelência. Excelência, dedicação. Estudo. Peça-chave. Joaquim? Meu mundo todinho. Carla, deixa pra nós e pra quem estiver assistindo uma frase, algo motivacional, algo que te inspire, pra gente finalizar esse episódio com chave de ouro. Tá, antes do meu encerramento, quero agradecer de coração imagina. vocês duas. E eu acho que é muito legal que eu vou falar aqui. Por mais que eu separe muito, mas eu falo que eu, Carla, né? Eu sou empresa, mãe e sou cristã. Tenho muito orgulho e isso é muito legal, porque nós tivemos uma sintonia desde a nossa primeira conversa. E o principal, eu falo, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Exato. Então, foi assim comigo, quando eu comecei, que eu decidi mesmo abrir a empresa. Estou contando uma coisa bem pessoal aqui. Eu lembro que eu abri o meu escritório e aí eu comprei a mesa, investi, mandei fazer o quadro, me lembro como se fosse hoje. E eu sozinha dobrei o meu joelho na minha cadeira branca nova, que para mim era uma vitória aquela cadeira. E eu falei, Deus, eu estou apresentando a minha empresa. Eu estou apresentando a minha empresa não como uma outra empresa no mercado, mas como uma empresa que vai ter o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu quero trabalhar com famílias, eu quero impactar vidas, eu quero falar do teu amor, eu quero levar o teu amor. E que a minha empresa não seja somente pelo dinheiro. Sim. Que seja pela essência, que seja pelo propósito. E às vezes, quando eu me pego na correria, quando eu me pego assim, que a gente tá assim, eu falo, Carla, vem aqui. E aí a Carla mostra pra Carla quem era aquela Carla que começou. E aí isso é importante, essa consciência, esse equilíbrio. Essa necessidade de, às vezes, a gente ter que voltar lá no passado, da gente ter muito claro de quem a gente era, quem a gente é agora e quem a gente quer ser ainda pela evolução. Mas isso é muito legal porque eu sempre coloco Deus em tudo que eu faço. Então, no meu parto foi assim com o Joaquim, com a minha empresa. Se não fosse Deus, eu não sei como eu conseguiria ter passado por essa pandemia. E eu vejo muito isso em vocês. Que vocês também, além, né, de algumas coisas em comum,
vocês também têm esse lado do propósito. E isso é fundamental. Então, assim, continuem firmes. Eu tenho muita convicção, falei para vocês, né, na nossa primeira conversa, de que vocês têm uma jornada linda, que vocês vão fazer uma história muito bonita. Nunca deixe o dinheiro atrapalhar essa amizade de vocês, tá? Então, sociedade não é fácil, mas eu vejo a sociedade para vocês muito leve, porque tem Deus ali junto com vocês. Isso, então tá uma de cada lado, mas Deus tá ali no meinho, tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês. E sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, podem me ligar, me mandar mensagem, que eu vou estar ali. E eu vou estar sempre torcendo por vocês e desejo, assim, todo o sucesso do mundo, porque vocês merecem. Obrigada. Tá? E a frase? E a minha frase, gente... a minha frase que eu uso em todas as minhas palestras, em todos os lugares que eu passo, faça de cada experiência uma oportunidade. Então, não importa o que você está passando, não importa a história que projetaram sobre você, ou, às vezes, a visão que você tem do hoje, olhe para frente, invista no seu conhecimento, invista em você como pessoa, esteja bem com você mesmo, dê o seu melhor aonde você estiver, porque eu já trabalhei em várias empresas, eu já trabalhei de atendente, eu já trabalhei de assistente, eu já fui auxiliar de repórter, eu já trabalhei em ótica, eu já trabalhei em loja de fotografia e hoje eu tenho um ótimo relacionamento com os meus chefes, com as pessoas que foram os meus líderes. Porque hoje, inclusive, alguns são meus clientes. Por quê? Porque eu dei o meu melhor aonde eu passei. Então, não é porque eu ganhava um salário mínimo que eu ia reclamando pelo trabalho. Pelo contrário, o que eu podia fazer diferente naquele ambiente? O que eu podia levar de novo? Então, eu sempre tive isso de deixar a minha marca onde eu passasse. E isso ia fazer diferença. Tanto é que faz. Porque hoje eu tenho parceiros que fizeram parte lá atrás, como eu falei, uma das minhas coordenadoras que estão comigo. E isso é muito legal. Então, você dar o seu melhor, independente da situação, você está ali plantando a sua sementinha. E quando você planta, você colhe. Quando você faz bem feito, quando você faz com compromisso, com ética, com dedicação, não basta ter só a competência, você precisa ter a dedicação, não basta ter só o talento, você precisa ter o cuidado, o compromisso, a ética, o zelo, aquilo vai dar certo. E às vezes mesmo parecendo que não, se Deus falar que sim, ele abre a porta que não, né? Ele abre e faz. Então é isso que eu carrego para a vida, assim, de você sempre colocar Deus em primeiro lugar, não, né? Independente da religião, mas você ter o seu contato com Deus. Eu falo que o meu é tete a tete, ali. Então hoje ele é meu maior conselheiro. A gente ter essa prioridade de família, de cuidar da gente, de cuidar do nosso emocional, que a gente vive num mundo tão corrido, tão louco, o nosso setor é tão agitado. Então, se você não cuidar da sua saúde, do seu emocional, como que você vai cuidar do sonho de outras pessoas? Então, é importante você cuidar de você, cuidar da sua família, investir nos seus sonhos, acreditar e, mais do que acreditar, fazer. Sair, meter a cara, ir em busca e realizar. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigada, Carla. A gente agradece de coração. E eu que agradeço. A sua vinda aqui hoje foi muito especial. A gente queria dar esse start, né, no programa com você. A gente, quando pensou em fazer o pod, a primeira coisa foi falar, vamos trazer a Carla. Ela vai abrir, né, como gratidão mesmo. Uma honra. Eu me sinto honrada, muito obrigada e pelo a gente convite. tem muito isso na gente, que Deus honra aquele que honra, né? Então, você vir aqui hoje, a gente quebrar esse paradigma de tipo, mas elas estão levando outra cerimonial lá? Sim, nós estamos levando. E é realmente isso que a gente quer, gerar conexão. O meu trabalho, o seu trabalho,
é diferente, né? Cada uma carrega a sua essência, mas em nenhum momento a gente pode ser uma contra a outra, né? Mas caminhar juntas, né? Isso. E isso é nítido na gente, porque quando você não pega o evento, às vezes você indica para nós, né? Então, assim, você vê que realmente a gente caminha juntos, né? Então, assim, muito obrigada. Eu acho que essa gratidão precisava ser externada, né? Para outras pessoas verem. Então, nós nos sentimos muito honradas com essa vinda, viu? Obrigada, meninas. Eu que agradeço. De coração e sucesso. Sucesso no programa, sucesso aí na jornada. Obrigada. Pra nós. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio na Mary. E a gente espera vocês no próximo. Beijo.